a mão ali. Tem que estar tocando aqui, ó, o segundo. Pode deixar. Não, pode deixar. Depois eu corto. Beleza. Bom, pessoal, a gente vai dar início a mais um Roda Viva Delfino, aqui com o segundo A. Nós temos o William Borghetti, neurocientista, para conversar com vocês a respeito das redes sociais, ansiedade, depressão, o uso de drogas, que é um assunto bastante presente no currículo de vocês e que precisa ser trabalhado por ser uma questão social extremamente importante. A gente vai dar início à nossa roda com o aluno Nicolas e assim a gente vai passando o microfone para vocês fazerem as perguntas na sequência. Obrigado, William. Boa. Vai dar sequência. Primeiramente, seja muito bem-vindo. Boa noite. Tudo bem, obrigado. Eu queria adentrar no tema do uso das redes sociais, ou internet, né? Até que ponto é considerado um vício? Por exemplo, depois de 8 horas de uso, 6 horas, até que ponto a gente pode considerar um vício? Legal. Bom, primeiro, antes de eu responder a pergunta e agradecer o convite, né? E dizer que o público que eu mais gosto de trabalhar, eu vou falando assim, girando, que eu não fico de costa para a galera daqui, né? O público adolescente, ele é, de longe, o público mais complicado de se trabalhar, mais complexo, porque você entra ali com uma barreira, né, de você conseguir se conectar e tal. Só que é um público que depois que você ultrapassa essa barreira, é o melhor para se trabalhar, né? Porque é o uso dessa coisa que o adolescente tem de aprender, de desbravar quando se interessa por um assunto. Infelizmente, muitas vezes a escola acaba sendo um lugar chato, burocrático, aquele monte de coisa que a gente precisa aprender e às vezes não é tão legal, né? Então, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui e vocês são o público que eu mais gosto de trabalhar. Então, essas ideias que a gente vai trocar aqui é bem legal. Repete seu nome para mim. Nicolas. Ô, Nicolas, é assim, ó. Tem um ditado que diz que a diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade. Então, por exemplo, a gente está com gripe e toma lá um resfenol. Ah, é legal, é bom, faz bem. Se eu tomar 50 resfenol, eu posso morrer, né? Então, se a gente trouxer essa ideia para a rede social, é mais ou menos isso. Então, assim, a internet, ela tem coisas incríveis. Você pode aprender, você pode se divertir, você pode conhecer pessoas do mundo todo, né? A minha irmã mora fora do Brasil, eu falo mais com a minha irmã hoje, que mora 10 mil quilômetros daqui, do que quando eu dormia no quarto do lado dela. A gente se fala mais hoje, né? Então a internet como um todo, ela é uma coisa muito boa. O grande problema é quando a gente para de fazer as nossas atividades para ficar na rede social, por exemplo. Só que se a gente trouxer esse mesmo exemplo para o álcool, para a droga, para a pornografia, para o jogo, então a pessoa que para de viver a vida dela para fazer uso da droga, que para de viver a vida dela para fazer uso do álcool, do jogo, então isso acaba se tornando o quê? Um vício, um problema. Então, Nicolas, eu não saberia te dizer assim, até tantas horas é saudável. Eu acredito que isso é muito pessoal, mas eu vejo que a linha entre o que é legal, o que é aceitável e o que passa, é quando isso interfere na sua vida. Então, assim, alguém, eu não vou para a escola porque eu estou aqui na rede social, eu não vou sair com os meus amigos, eu não vou fazer um esporte porque eu preciso ficar na rede social. Aí acho que é uma análise de cada um. Aí se torna um problema. Porque aí é como se aquilo te dominasse, né? Então você passa a ser refém da rede social. O que deveria ser uma coisa legal, né? Então, por exemplo, vou deixar depois aí o meu Instagram para todo mundo, espero que vocês sigam lá. Tiver uma dúvida, me chama. Então, olha como a rede social é legal. Eu posso conhecer muita gente aqui, vocês podem me conhecer, baita ferramenta. Agora, se eu ficar lá 12 horas por dia, né? Então não vivo mais, não faço mais nada, porque eu estou na rede social. Aí passa a ser
um vício. Aí vício não é legal, né? Vício a gente já entra num lugar mais complicado. Boa noite, meu nome é Tudo bem? Tudo. Repete seu nome para mim. Rebeca. Rebeca. Gostaria de saber o que é depressão bipolar. O que é depressão bipolar? Muito bom. Já pedrada no começo, já, né? Nem completei um quarto aqui, já pegaram forte aqui. Rebeca, nós temos uma mania, uma cultura, não sei bem como que eu posso dar nome para isso, que é assim, ó. O ser humano, ele é muito complexo. Todo mundo que está nessa sala aqui, uma parte da gente é igualzinho. O coração de todo mundo bate, o pulmão de todo mundo respira, o sangue circula, igualzinho. Se abrir todo mundo aqui, a gente diz na neurociência uma coisa muito incrível. Se você pegar um cérebro humano num laboratório e olhar para ele, é impossível você dizer se é homem ou se é mulher, se é gay ou se é hétero, se é preto, se é branco, se é asiático ou europeu. É impossível. É igualzinho o funcionamento de todos eles. Então, assim, questões neurológicas, depressão, ansiedade, bipolaridade ou qualquer outra que a gente coloque aqui, qual que é a grande questão, né? Depressão não é tudo igual. A gente pode pensar assim, depressão, aquela pessoa que está na cama, que não toma banho há um mês e tal. Tá cheio de gente depressiva andando na rua. Quando a gente pega um trem, quando a gente vai no mercado, tem gente vivendo, rindo, que está num estado de depressão. Então a gente tem que começar a olhar as questões neurológicas como um espectro. Eu tenho milhões de possibilidades do que é depressão, do que a gente pode encaixar como depressão, tá? A depressão, ela tem duas possibilidades, se a gente puder dizer assim. Você tem uma possibilidade comportamental e você tem uma possibilidade fisiológica. Então, por exemplo, vamos imaginar, tá? Isso não é possível, só para a gente imaginar isso, eu viesse com uma seringa assim e extraísse a dopamina que tem dentro do teu cérebro. Extraísse. Tirei com uma seringa. Automaticamente você estaria em depressão. Tá? Se eu, por exemplo, extraísse a serotonina do seu cérebro, se eu extraísse a noradrenalina do teu sistema nervoso, que aí a noradrenalina corre em tudo, né? Então, assim, eu te colocaria em depressão. Então, quando a gente ouve assim, falta de Deus, falta de vontade, isso não é científico, ou isso não existe, por quê? É a mesma coisa você chegar para um diabético e dizer assim, produz insulina, vai, você consegue. E o diabético fala, não consigo, meu pâncreas não produz insulina. Você fala, não, vai, é falta de vontade isso aí, produz. Né? Então, tem uma questão que é fisiológica. Ou seja, a produção do sistema para de produzir algumas químicas. Né? Acho que a gente vai abordar outros assuntos, como, por exemplo, droga. Acho que é legal depois eu entrar nesse assunto, eu pego um gancho da relação de droga com depressão, tá? Mas para responder a tua pergunta, então, eu olho a depressão como um espectro. Outra coisa que acontece é assim, quando a gente é diagnosticado com uma questão mental, dificilmente ela é pura. Então você fala assim, essa pessoa tem depressão. Eu ponho uma cerquinha assim, ó, depressão. Sabe? Ou seja, a depressão vem acompanhada às vezes de ansiedade, a depressão vem acompanhada de bipolaridade, a depressão vem acompanhada de anedonia. O que é anedonia? Aquela vontade de não fazer nada. Então, às vezes, por exemplo, eu falo assim, Rebeca, vamos comer uma pizza? Aqui, ó, vou pôr aqui para você, você come. Aí você come, legal. Aí eu falo, Rebeca, vamos ali do outro lado da rua? Você fala, não estou afim. Isso é uma anedonia. Então, eu posso ter a depressão conectada com outras questões. Então, essa depressão pura, sabe, esse rótulo, depressão, é muito difícil. Então, por exemplo, eu fui diagnosticado com TDAH há 7 anos, né? Já estava grande, estou com 37 anos, quando eu tinha 30 eu fui diagnosticado. E, por exemplo, o TDAH é outra coisa que tem o TDAH que é desatento, tem o TDAH que é hiperativo. Eu comprei o plano Platinum, né? Que é o desatento e hiperativo, tudo junto. Mas, por exemplo,
não descarta bipolaridade, não descarta borderline, que às vezes pode acontecer com pessoas que têm TDAH, não descarta superdotação, né? Que parece uma coisa legal, né? Nossa, é legal ser superdotado e inteligente. Só que quanto da tua vida você perde para alimentar essa superdotação? Aí o que a gente falou, estudar é bom? Muito. Só que assim, parar de ir nos lugares para estudar, aquilo ser um vício, está te fazendo mal. Então, a depressão com a bipolaridade, elas são questões assim. Imagina que a pessoa está num estado de depressão por causa da produção de dopamina. Vamos pegar aqui um exemplo. Ela está assim. Quando ela tem um aumento da dopamina, ela entra no que a bipolaridade chama de mania. Então ela fica milhão. Ela quer fazer, não, agora vai dar, agora não sei o quê. Como aquilo não acontece, ela vai lá para outra ponta da bipolaridade. Né? O que é bipolar? 2 polos. Então, ou eu estou na mania ou eu estou na hipomania. Então, a vida é um eterno. Uhul, sou foda e puta, que merda que é a vida. E aí você fica nessa oscilação. Tá? Então, a gente começar a olhar para a questão mental, a gente conseguir dar os nomes corretos e entender correto. Porque muitas vezes a gente não sabe descrever o que está sentindo. Esse é um grande problema. Imagina que você está com uma dor na perna. Aí você chega no médico e fala assim, doutor, estou com uma dor. Aí ele fala, onde é? Aí você fala, na perna. Tá, mas aonde? Você, na perna. Mas como que é? É dor. Na perna. O médico fala, mano, papo de louco, velho. Como assim? Fala onde é, como que dói. Então isso parece maluco a gente falar físico. Só que mental isso acontece. Eu chegar num psiquiatra, num psicólogo, sei lá, num pastor, sei lá, alguém que pode me dar uma orientação e simplesmente não saber dizer o que eu estou sentindo. É muito comum isso acontecer. Muito, muito comum. Acho que é mais comum a pessoa não saber dizer o que está acontecendo do que ela chegar dizendo tudo o que está. Então, acho que o primeiro passo é entender isso, o que eu estou sentindo, que hora que acontece, é mais de dia, é mais de noite, rastrear isso que está acontecendo e começar a separar. Então, por exemplo, por que eu penso numa bipolaridade? Ao longo do dia, eu troco de humor. É normal, qualquer pessoa. Agora, eu troco muito, a minha oscilação é muito alta, e isso acarreta eu ficar no depressivo, e aí entender tudo isso e entender se é um fundo comportamental. Por exemplo, uma pessoa pode entrar em depressão após um luto. Não tem nada a ver com química. Ela foi exposta a uma situação e entrou em depressão. E ela pode ser biológica, como eu te falei, é da seringuinha. Se a gente tirasse, isso se tornaria uma depressão. Respondi? Respondi ou enrolei? Então tá bom. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Oi, aqui. Meu nome é Geisa e a minha pergunta é sobre o uso de drogas. Como que ocorre o uso da maconha para tratamento medicinal? Muito boa pergunta. Posso fazer uma divisão na sua pergunta? Quando a gente fala da droga, nesse caso da nossa pergunta aqui, a gente precisa só separar essa questão que a maconha medicinal, ela tem uma composição farmacológica, ela é alterada, tá? Então ela não entra nessa questão da droga, que tem essa coisa do vício, tem toda essa situação, né? Nós temos um processo dentro do nosso corpo chamado homeostase. O que é uma homeostase? Imagina que você tem uma faixa que o seu corpo funciona de forma boa, de forma perfeita. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Um batimento cardíaco de um ser humano em repouso, como estamos aqui, talvez o meu um pouquinho mais, porque eu estou no meio aqui, né, sendo sabatinado, mas um ser humano normal ele vai ter uma alteração de batimento cardíaco de 60 a 100 batimentos por minuto. Então, se o seu coração bater 60, 65, 78, 92, 85, legal, ele está trabalhando dentro de uma faixa que a gente chama de homeostase. Se o seu coração ele tiver a batida menor ou maior em repouso, cuidado, precisa ser avaliado porque ele está fora da homeostase. Dentro do nosso sistema nervoso, nós temos uma via, chama via que é de dentro, endocannabinoide.
Então, assim, eu vou dar um exemplo aqui que é uma analogia, tá, gente? Não sai falando isso por aí, é uma analogia. Nós temos um sistema de canabinoide dentro do nosso corpo, que é como se a gente tivesse com o canabinoide rodando aqui dentro. Já tem isso de fábrica. A pessoa nunca viu maconha na vida dela, ela já tem isso de fábrica. Quando uma pessoa fuma maconha, ela utiliza fumando, pega lá o fumo prensado, ainda mais o prensado que, não sei se aqui vale entrar, mas assim, a maconha é uma flor. A galera corta a florzinha, enrola o baseadinho, aquela coisa toda artesanal. Isso é uma coisa. O que é o prensado? O cara planta milhões de pés de maconha, vê um trator e vai arrancando tudo. Então, dentro daquele prensado, vem galho, vem esterco, vem inseto. O cara fuma tudo aquilo ali que vem no meio. A população média fuma prensado. Né? O cara que planta, que corta a florzinha, é o mínimo lá. A galera que usa prensado. Qual que é o grande problema? A maconha ela tem uma divisão entre THC e canabidiol. Ela tem dois compostos. Quando você fuma, você põe os dois para dentro. O THC é o que dá barato. Dá larica, deixa doidão, deixa devagar, tal. THC. Canabidiol, nessa faixa homeostática, ele te coloca para dentro. Então vamos supor, você está para fora dessa faixa. O canabidiol te coloca para dentro de volta, que é o que o sistema já faz. Ou seja, é como se a gente colocasse um óleo que ajudasse esse sistema a trazer a gente para a normalidade. Ok? Ou seja, fumar maconha e usar óleo de canabidiol são coisas completamente diferentes. Porque às vezes a gente fala, é bom, ajuda, tal. Então fumar um baseado vai ficar legal. E não é, tá? Por quê? Porque o canabidiol ele é trabalhado farmacologicamente para atender essa situação. Tá? Há mais ou menos 8 meses atrás, a minha namorada descobriu um tumor no cérebro. A coisa mais apavorante é tumor no cérebro, porque você fala, mano, acabou, né? E aí o que acontece? É uma área que chama hipófise. Ninguém precisa decorar esse nome, é só para saber que tem uma área. É uma área que chama hipófise, que a hipófise é o maestro dos hormônios. Então, por exemplo, você está andando na rua e aí o teu sangue começou a ficar muito grosso. Essa hipófise entende que o seu sangue está grosso, manda uma mensagem dentro do teu sistema para fazer você sentir sede. O sangue grosso quer dizer que você está com pouca água. E aí o que ele faz? Ele não deixa você urinar nem suar. Então, a hipófise faz isso daí. A hipófise nas mulheres produz a prolactina, que é o leite materno. Então, quando a mulher está, ela dá à luz, né? Eu não sei, quando, professora de biologia, quando a mulher está grávida já tem leite? Ela começa a produzir já. Na gravidez. Então, na gestação, essa hipófise manda uma mensagem chamada prolactina e fala, produz leite materno para ter essa questão. O que começou a acontecer? O tumor começou a empurrar essa área. Então a minha namorada, ela tinha, por exemplo, ela bebia água e não urinava. Começou a ter uma retenção de líquido a ponto de inchar o pé, inchar o corpo. A filha tem 13 anos, ela começou a ter leite no peito depois que a filha tinha 13 anos. Então deu um desarranjo. Como que o médico começou a tratar? Com canabidiol. Um neurocirurgião, não é? Fui ali num cara, um neurocirurgião, falou, o que você está precisando? O teu sistema entrar de novo naquela faixa. Então olha que baita uso legal do canabidiol. O canabidiol é assim, ó. Quem fala bem, fala que o canabidiol resolve todos os problemas. Sabe quando você está no trem que o cara vende aquela pomada? Cura hemorroida, cura verruga, cura calvície, cura tudo, aquela pomada do cara lá. Então, quem defende o canabidiol diz que o canabidiol cura tudo, o que não é verdade. Quem fala mal do canabidiol fala que não cura nada, o que também não é verdade. Então, nós temos hoje um problema que é, como ainda é criminalizado, a maconha ela é criminalizada de forma geral, está em votação agora, né? Está rolando aí uma ideia. Qual que é o grande problema? A gente não consegue estudar. Então, por exemplo,
A maconha que vende na boca, quanto ela tem de THC e quanto ela tem de canabidiol? Nós não sabemos, porque não pode. Eu não posso ali comprar maconha e abrir no laboratório e testar. Porque hoje é crime. Se eu fizer isso, a polícia me pegar, eu vou preso. Então, é importante que se descriminalize para o estudo, ok? Para que, inclusive, quem for utilizar fumada saiba o que está fazendo. Outro exemplo disso, que talvez é um problema que as escolas, eu sei que a galera da idade está passando, é o tal do vape. O pessoal fuma o vape, melancia, muito gostoso e tal, mas a pergunta é, aquilo não tem nenhum tipo de análise. Ou seja, o que nós estamos fumando ali? Se você pegar um Marlboro, você fala assim, eu vou me matar, mas eu sei exatamente quanto de nicotina, quanto de alcatrão, quanto disso, quanto daquilo. Vape, não sei. Se o cara botar veneno de rato lá, nós não sabemos o que é exatamente, tá? Então, assim, o canabidiol, eu vejo que ele é um medicamento do futuro. Os indígenas brasileiros já usavam o canabidiol há muitos anos. A cannabis, ela é proibida no Brasil em 1920. A gente está falando de ontem. Até ontem, usar a cannabis era normal. Era igual fazer chá de erva cidreira. Você pegava uma planta lá e fazia chá, né? Então, tem uma questão aí religiosa, tem uma questão cultural, tem uma questão política, tem muito mais coisa envolvendo. Agora, na minha visão, regulamenta, descriminaliza o uso, o usuário de uma coisa não é um bandido, ele não é um ladrão, que ele tem que ser preso, mas o usuário ele tem que saber usar com conhecimento. E outra coisa, maconha é coisa para velho. Menos de 25 anos usando maconha, tá arrebentando com o sistema. Eu falo assim, eu não quero ser o velho chato, não fuma, regaça. Mas saiba que menos de 25 anos faz um mal desgranhento. Respondi? Uhum. Então minhas respostas estão muito longas, professor, estão muito curtas, tá indo? Tá tudo bem? Tá? Geisa, né? Isso. Obrigado, Geisa. Vou passar Monique, Pablo e Caio, tudo bem? Nossa sequência e depois a gente passa para a terceira rodada. Boa noite, meu nome é Monique e Oi, a minha Monique. pergunta é: por que o ser humano tem ansiedade? Não é sobre sintomas que eu tô falando, tipo, ele tem ansiedade porque ele fica estressado, mas tipo, se é algo no cérebro, alguma coisa Pra assim. quê, né, que tem ansiedade, né? Não é desnecessário, não é isso? Sim. Muito bom. Ô, Monique, quando a gente estuda a teoria da evolução, né, aquela história que o homem não veio do macaco, tá, gente? Isso aí é uma conversa fiada, senão o macaco do zoológico, ele evoluía para homem, né? Então, não faz muito sentido. Nós temos o mesmo ancestral. Então, pensa assim, você tem irmãos? Você e o seu irmão ou irmã? Irmã. Você e a sua irmã têm o mesmo pai ou a mesma mãe? Os dois, o mesmo pai e a mesma mãe. Só que você é você, a sua irmã é a sua irmã. Vocês só têm o mesmo ancestral. Nós e o chimpanzé que está no zoológico temos o mesmo ancestral. Macaco é macaco e nós é nós. Certo? Então, na teoria da evolução, a gente entende o seguinte: se nós temos uma condição, alguma função evolutiva teve. Síndrome de Down, autismo, depressão, alguma função isso teve em algum momento. Pode ser que daqui 1 milhão de anos não tenha, nós não estaremos aqui, espero, para saber o resultado, mas alguma função tem. A ansiedade também. Só que a gente precisa dividir, como eu falei para Rebeca, a ansiedade ela não pode ser vista assim, tenho ou não tenho. A ansiedade ela tem que ser vista assim. Imagina o volume de um... É que agora não tem mais volume assim, né? Não sei se o meu exemplo é bom. Mas vocês sabem quando aumenta o volume assim, né? Os velhos aumentavam o volume assim. Então você tem o volume 1, 2, 3, aí o máximo. Tudo isso é ansiedade. Mas você tem várias possibilidades. Então, por exemplo, nós temos uma ansiedade que é uma ansiedade pontual. Então, por exemplo,
você está andando na rua, Monique? Você está andando na rua, Monique, e aí vem um pitbull bravo correr atrás de você. Nesse momento, quando seus olhos virem o pitbull, quando seus ouvidos ouvirem e falar assim, eita, tem um pitbull correndo atrás de mim, o teu sistema vai te colocar num lugar de ansiedade. Então, o que é ansiedade? É eu prever o futuro. Então, eu penso assim, ó, se eu ficar parado, o pitbull me morde. Eu estou indo para o futuro, tá? Aí eu vou lá. Aí ele me morde. Ah, ele me mordeu, não é legal. O que eu vou fazer? Vou correr. Só que isso acontece em milésimos de segundo. Para você ter uma ideia, um neurônio pode carregar uma informação a 120 metros por segundo. Para a gente ter uma ideia, um campo de futebol profissional, Arena Itaquera, Allianz Parque, Morumbi, Maracanã, tem 100 metros de uma trave na outra. Tem essa informação passando mais do que isso em 1 segundo. Então, o tempo de reação, se eu pegar algo aqui e jogar para você, sua mão vai fazer assim. Você não vai falar assim, ó, tem uma coisa vindo na minha direção, preciso me defender. Já foi. Então, você toma uma decisão antes de ter consciência, tá? Então, o que é ansiedade? Eu vou no futuro, vejo que tem uma situação, volto para o presente e tomo uma decisão aqui. Então, assim, vou ter prova semana que vem. Caramba, problema. Volto e estudo para a prova. Olha que bom que é a ansiedade. Essa é uma ansiedade pontual, é uma ansiedade que a gente tecnicamente chama de aguda. Isso o corpo humano está preparado para ter. Por quê? Correu do pitbull, você trancou o portão, tá salva? Seu sistema volta para a homeostase que eu estava explicando ali para a Geise. Ok? Então você estava lá, você estava de boa, aí pitbull correu, loucura, caramba, pitbull corre, aí você desce, se livrou, tá bom. Isso aqui é uma ansiedade aguda, não tem problema nenhum. Qual que é o problema que nós temos na sociedade moderna? Uma ansiedade chamada crônica. Então é assim, você acordou, aí você fala assim, caramba, tenho que pagar um boleto hoje e não tenho dinheiro. Pronto. O leão que a gente corria há 200 mil anos atrás, hoje em dia é um boleto. Aí você lembra que não fez o trabalho, aí você lembra que tem que dá resposta para alguém, você brigou com um amigo, seu namoro não está legal. E aí esses problemas começam a acontecer, e aí esse nível de cortisol que eu falei que sobe, ele ao invés de subir e descer igual o pitbull, ele sobe e fica lá. Boleto, namoro, amizade, blá, 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 todo mundo, tô tendo problema, não tenho dinheiro para comer, sei lá, tem um monte de problema. E aí a gente tem isso. O cortisol, que é esse hormônio do estresse, você já ouviu falar de melatonina? A galera toma hoje para dormir. Então, a melatonina humana, ela faz um contrabalanço assim com o cortisol. Então, se você tá com o cortisol alto, você tá com a melatonina baixa. Se você sobe a melatonina, o cortisol baixa. Eles trabalham assim. Por quê? Vamos pensar a gente lá na caverna. Eu preciso de cortisol, de estresse, para acordar. Para ir atrás da caça, para ir atrás de comida, para correr do predador. Quando vai cair na noite, das 6 horas, a gente começa a entrar a par da noite, esse cortisol vai baixando, a melatonina sobe, eu durmo e acordo no outro dia. Quando a gente está deitado hoje, que deveria estar com a melatonina no alto, o que acontece? Putz, o boleto amanhã. Nossa, a prova. Nossa, e agora? Ai, eu tô brigado com não sei quem, eu não tô conseguindo isso. E na adolescência, pior ainda, que o hormônio ainda está desregulado, ainda tem um monte de outras coisas. Então, o que começa a acontecer? Você não dorme, por exemplo. Aí você passa a noite com aquele sono picado, acorda no outro dia, tá irritada porque não dormiu, não tem força, passa um dia péssimo, estressante, o teu cortisol lá no alto. E aquilo vai te prejudicando dia a dia. Uma das questões do cortisol, o que é? A gente tem uma barreira em volta do cérebro, chamada barreira hematoencefálica. Não precisa decorar esse nome, só para saber que tem uma barreira que protege o nosso cérebro de bactéria, de vírus, de alguma coisa assim. O cortisol consegue passar por essa barreira. Ele adentra o cérebro. E ele mata neurônios de dopamina. Lembra do que eu falei?
o cortisol alto começa a matar o neurônio de dopamina que eu comentei com a Rebeca, e aí você começa a desenvolver um quadro de depressão, por exemplo. Ou seja, estresse crônico pode desenvolver uma depressão. Então, vamos pensar. A ansiedade, ela não é vilã. É bom que a gente tenha ansiedade. Por exemplo, se eu for sair daqui agora e for pegar o trem aqui no Capuava, eu preciso ter um nível de ansiedade para falar assim, tá de noite, eu preciso olhar, tô aqui em Mauá, tô na quebrada, preciso ficar de olho, se tem ladrão, se tá, eu vou por um... O que eu faço? Eu vou, preparo e volto. Imagina se eu não tivesse essa preocupação, a chance... a Avenida do Estado, vou atravessar sem olhar, porque eu não ligo para nada. A chance de eu me manter vivo era muito pequena. O grande problema que nós temos é o estresse crônico, aquele que não passa. Aí a gente tem duas partes. Um pedaço do estresse crônico não tem o que fazer, né? Viver em 2023 é estresse crônico. Daqui a pouco a gente sai, o presidente mudou a lei, guerra. Não tem como, liga lá e vamos ficar de boa, né? Então uma parte vai ter. A outra parte é a gente conseguir ter partes do nosso dia fazendo algo que nos faz bem, porque eu balanceio esse cortisol, eu faço um exercício, eu faço uma música, eu faço algo que eu gosto, sei lá, né? Consigo fazer isso. E uma outra parte é o seguinte, muito desse cortisol vai vir do ambiente. Então, se eu puder estar em ambientes que não me proporcionem tanto estresse, e a gente, às vezes, está num trabalho que a gente está sofrendo, está numa escola que a gente está sofrendo, está numa amizade que a gente está sofrendo, a gente precisa entender e ou sair ou se afastar o máximo que der dessas questões. Então, Nicole, não ter estresse... Não é Nicole? Monique. Nossa. Me avisem, tá? Eu tento chamar todo mundo pelo nome, mas é muito nome, né? Hoje eu dei aula para 40 alunos e tava com o nome dos 40 na cabeça, né? Então agora... E já tá tarde, minha melatonina já tá subindo, então... Monique. Então, Monique, tem alguma Nicole? De onde que eu tirei Nicole, né? Tem. Então pode ter sido que eu ouvi alguma coisa. Então, Monique, assim... É a próxima pergunta. Entendi. O Wi-Fi aqui. Então, Monique, tentar viver o mais próximo de uma realidade que não vá no nível 10. Nível 2 de estresse crônico a gente vive bem, sabe? Daqui a pouco vocês estarão no mercado de trabalho. E uma coisa que eu falo, às vezes eu arrumo briga, eu faço na internet, dá um problema, arrumo treta, mas é a minha posição. Trabalhar é um inferno. É ruim pra caramba. Vai tomar os melhores anos da tua vida, você vai estar trabalhando. Já que você vai investir a sua vida numa coisa, que seja uma coisa que vale a pena. Então, por exemplo... Professor. Qual é a diferença entre estresse crônico e o estresse profundo? Então, o estresse profundo, ele seria um estresse crônico que não foi tratado. Ele é um desdobramento do estresse crônico. Então, imagina que a pessoa estresse crônico, daqui a pouco ela entra num estresse tão profundo que aí ela aí começa a desenvolver síndrome do pânico, aí a gente vai para sei lá para onde que a gente pode ir. Foi através disso que eu fiz hidratação. Então. Eu não sentia nada. Olhem aí, um professor que está dando o próprio testemunho de o que estresse pode fazer com o ser humano. Zoar um coração. Assim, gente, pensa nas pessoas que morrem normal, que não é acidente, que não é tiro. Eu posso dizer que, sem medo de errar, que mais da metade é estresse. Estresse é um negócio você trabalha a milhão, é igual você ter uma máquina, um carro que anda 200 por hora todos os dias, todos os momentos. Uma hora vai faltar óleo ali, não é? E aí tem o testemunho do professor. Então, como eu estava dizendo, assim, vocês vão trabalhar com algo. Trabalhem com algo que faça sentido. Esse aqui é o meu trabalho, agora. Nesse momento eu estou trabalhando, é o que eu faço todos os dias.
Eu fico aqui até 5 da manhã, se me deixar. Então, assim, ela acho que não gostou. Eu falei, mano, 5 da manhã eu tenho que estar em casa, né? Dormindo já. Mas, assim, porque faz sentido. Então, se eu tiver que agora, amanhã eu tenho que dar aula, amanhã eu tenho que dar palestra, amanhã eu tenho que... tomara, que tenha 20 palestras para dar. Porque senão você fala assim, mais um dia eu tenho que trabalhar, mais um dia eu tenho que pegar ônibus, mais um dia eu tenho que pegar trem, e isso vai matando aos poucos. Monique, não vou mais errar. Boa noite, meu nome é Pablo. Eu queria fazer uma pergunta, tipo, o que causa o vício na droga? Tipo, a pessoa usa droga e o que faz com que a pessoa, tipo, quero mais, quero mais? Boa pergunta, Pablo. Você sabe que se eu tivesse um filho, eu queria que ele chamasse Pablo. Acho um nome muito, muito legal. É o seguinte, tudo que vicia, então se a gente colocar a droga dentro de um cesto, que é bebida, jogo, pornografia, prostituição, cigarro, sei lá, qualquer coisa que vicia. O que é viciar? Viciar é aumentar um neurotransmissor, ou seja, uma química que tem dentro do nosso cérebro, chamada dopamina. Então, a dopamina, para que ela serve? Ela é um neurotransmissor, que é um nome difícil, mas né, fica dentro do neurônio. Ela é um neurotransmissor. Que pena. Depois vou te mandar o link no YouTube. Estamos gravando. Gente, eu sigo ele, eu sou fã do Obrigado. É bom ganhar ponto com a diretora, né? Um dia nós vamos para a diretoria. Se vocês forem para a diretoria, vocês me ligam, falam, mano, a casa caiu, ajuda aí. Então, Pablo, é o seguinte. A dopamina, ela é o que faz a gente buscar algo que nos motiva a buscar alguma coisa. Então, por exemplo, você está lá no teu sofá, de boa, deitadão, assistindo a televisão, aí você fala assim, mano, tem um pudim na geladeira. Aí você fala, mas não vou não, pô, tá frio, deixa quieto. Aí tem um negócio dentro de você que fala assim, vai sim, esse pudim nós vamos fazer tal. E aí aquilo que te move a ir buscar aquela situação, né? Te move a buscar, te dá motivação. Então, é a dopamina. A dopamina faz você buscar algo. Tem um outro química no nosso cérebro, chama serotonina. Então, o que a serotonina faz? Ela marca momentos de prazer, de bem-estar. Então, por exemplo, quando você está comendo aquele pudim, você, nossa, mano, esse pudim é muito gostoso. Já não tem mais dopamina ali. É serotonina. A serotonina está dizendo, nossa, guarda essa informação porque é legal. O que começa a acontecer? A dopamina quer buscar aquilo que a serotonina marcou. Tá tranquilo de entender esse jogo? Serotonina marca, dopamina busca. Serotonina marca, dopamina busca. Vamos pensar num usuário de droga. O cara, vamos pro extremo. Vamos pensar no cara na Cracolândia. O cara tá no último grau, né, do vício. Quando ele queima a pedra, e a pedra de crack, ela tem um problema que é o seguinte, né? O crack é o resto da cocaína. Então, o cara processa a cocaína, refina, sobra um resto, os caras jogavam fora e descobriram que aquele resto dava um barato se fumasse, vende para não perder matéria-prima. Qual que é a grande questão? O cara, quando ele fuma o crack, aquela fumaça entra e ela, do lado de dentro do pulmão, ele absorve aquilo muito rápido. Então, o barato que dá é muito absurdo e muito rápido. O cara usa e fica doidão na mesma hora. O que isso faz? Quando ele usa, ele se sente bem. Concorda comigo? Toda droga faz a pessoa se sentir bem. Ninguém vicia em carpir terreno no sol. Vicia em droga porque se sente bem. Vicia em pornografia porque se sente bem. Vicia em cigarro porque se sente bem. Álcool, né? Então, quando o cara usa, ele se sente bem. Só que do jeito que vem, o sistema fala, mano, é muito louco isso aqui que acabou de acontecer. O sistema derruba. Derruba,
que ele quer? Ele volta para a realidade. Aí ele vê e fala, mano, tô na Cracolândia, onde que eu tô? O que ele quer fazer? Quer usar de novo. E aí tem uma questão que é assim, ó. Tem um processo que chama dose dependente. O que é dose dependente? Quanto mais você usa, mais você precisa usar. Então pensa assim, ó, tem 2 neurônios aqui. Esse manda dopamina para esse aqui. Vamos supor, vou dar um número aleatório aqui só para ficar didático, tá? Vamos supor que esse neurônio aqui jogou 1 litro de dopamina para o outro. São mililitros, muito pouquinho, tá? Estou dando um exemplo para ficar fácil de entender. Esse neurônio soltou uma dopamina e esse aqui recebeu. Aí você se sentiu motivado. Esse neurônio soltou, esse recebeu, motivado. Legal. Quando você usa a droga, o que vem nesse neurônio aqui, ele joga 5 litros, ele inunda. E aí o cara fica, muito louco, que delícia, tô em Nárnia. Né? Por exemplo, pessoas que têm esquizofrenia têm desregulação de dopamina. A dopamina é muito alta. A dopamina sendo muito alta, o que acontece? A pessoa tem alucinação, que é igual ao uso da droga. Então, por exemplo, metanfetamina, balinha da rave, dá 1000% de aumento de dopamina. Cocaína dá 225%. Orgasmo dá 100%. Chocolate dá 50%. Então, tudo isso altera a nossa dopamina. Aí, Pablo, esse neurônio soltava 1 litro, esse recebia 1 litro. Soltava 1 litro, recebia 1 litro, legal, saudável. Esse aqui soltou 5, inundou tal. O que esse neurônio faz para se proteger? Ele tinha um monte de portinha ali para receber. Ele come a própria célula. Ele come a entrada. Então, se você tinha 5 portinhas, agora você só tem 4. Para esse neurônio sentir a mesma coisa, o que eu preciso fazer aqui? Aumentar a dose. Ou eu uso algo mais forte, ou eu aumento a dose. Aí daqui a pouco, tá muito louco, ele começa a fechar. E aí você tem que aumentar a dose. Aí ele começa a fechar, você tem que aumentar a dose. Chega uma hora que dá uma overdose, por exemplo. Remédio? Gente, remédio é droga, né? Por isso que chama drogaria lá onde a gente compra. Vou abrir aqui para todo mundo, igual ontem estava na sala de professores. Eu preciso fazer o exame, que o meu convênio não quer liberar, isso que é caro. Daqui a pouco começou a dor. Daqui a pouco essa dor não está mais no braço. Foi para a coluna. Até que o Pedro foi lá e socorreu. Daí eu fico completamente, desculpa pessoal, fora de ar. Assim, daí eu tomei o remédio, saí fora lá da sala dos professores e fico lá fora. É uma dor assim terrível. Daí já não está mais naquele lugar. Falei agora. Eu até perguntaram, você quer que chame o SAMU? Não adianta, sabe por quê? Porque eu estou tomando, diz que é a droga não indicada pelo médico ainda, porque eu não consegui passar no médico, porque eu não consegui fazer esse exame, porque o convênio não quer liberar, que diz que é muito caro. O meu médico cardiologista pediu esse exame, eles não querem liberar. Ah, mas você não está correndo atrás? Portanto, que eu já tive afastado esse ano, estou levando um maior susto, assim, às vezes eu estou ali na mesa ali, e procuro tratar todo mundo bem. Eu acho inconcebível a pessoa pegar qualquer coisa, quer descontar os seus males, né? Nunca no outro. Me desculpa, viu? Não, mas por favor. Não, mas, ó, sinceramente. Eu acho importante. Eu tomei, e não tomei só um, tive que tomar 2. Né? Não estava dando. Então, Loucura. Dor. então olha, como que é seu nome? Walter. Ô, Walter, o teu relato ele é importante para a nossa ciência não ficar só na teoria. Vida real, aqui, acontecendo. Porque assim, ó, remédio é importante, mas foi como eu abri aqui a conversa para o Nicolas. A diferença do remédio e do veneno é a quantidade. Ele falou que 2 resolveu. Se ele tomasse 10, era ruim. Só que a droga, e de novo, a droga por ser ilícita, o cara que está cheirando uma cocaína, ele não sabe o que tem ali. Os caras colocam pó de mármore no meio da cocaína, põe bicarbonato de sódio. Porque você pensa assim, o cara tem a cocaína pura, ele tem 1 quilo. Se ele jogar bicarbonato de sódio pó royal, ele faz 1,5 kg. É lucrativo. Ele está ligando pro Noia, que está muito louco na Cracolândia? Não, ele não está ligando para isso. Então você nem sabe o que está consumindo. Esse que é o grande problema, né? Só que o que acontece?
nós temos um processo no nosso cérebro chamado neuroplasticidade. O que é plasticidade? Eu me adequo à nova situação. Quando a gente estava na pandemia, entrou a pandemia, pô, todo mundo em casa. Mó embaçado ficar em casa. Como assim? Não pode sair? Depois de 6 meses, a gente está acostumado a ficar em casa. A gente aprende, a gente se adequa. Ou seja, quando começa a entrar muita coisa do lado de fora, o cérebro vai se adequando, mas uma hora ele explode o sistema. Porque a pessoa não para de usar. E a sensação é muito boa. E aí, o que acontece? Quando você tira essa droga, você não produz mais dopamina. Aquela dopamina normal, então, por exemplo, você fala assim, ô Pablo, vamos jogar uma bola ali? Você fala, pô, quero jogar bola, a dopamina sobe. Mas pro cara que tá na noia, jogar bola não dá nenhum tipo de motivação, jantar com um amigo, assistir um jogo, nada. Aí você para de produzir dopamina. Aí voltamos na pergunta da Rebeca, um usuário de drogas tem alta chance de desenvolver depressão. Por quê? O seu cérebro fala, se está entrando dopamina do lado de fora, para que eu vou produzir? O que faz muito sentido, né? Então você vê que o que o Walter falou é, o nosso sistema, ele funciona, tudo tem que funcionar. Eu tiver um rim perfeito e meu coração não funcionar direito, o sistema todo aperta, não é isso? Começa... Nunca consumi cigarro, então. Nunca bebi a famosa quentes, né? Cervejinha lá, né? E daí você fala, você entra na depressão que a Rebeca falou. Você fala, que injustiça. Porque você corre atrás e de repente esbarra, só você vai fazer cirurgia do coração, que bom, né? Sortudo ele, não é? Nossa, não é? 3 dias, apareceu, já deu tudo certo. Eu não queria fazer cirurgia do coração também. Eu quero estar bom. Não, mas então, essas colocações, Walter, são importantes porque assim, eu lido com adolescente assim como vocês, né, todos os momentos, e eu percebo que se a gente fala com adolescente igual uma criança, a gente está desrespeitando o adolescente. Todo mundo sabe aqui como faz nenê, né? Ou alguém acha que a cegonha ainda tem essa ideia? Todo mundo sabe como que faz neném. Agora, se eu... Yasmin, tem uma notícia muito complicada para te dar. A cegonha não vai vir, né? Então assim, quando eu vou lidar com adolescente, eu preciso jogar real. Se eu ficar com a conversinha, fiada, tal. Então, quando a gente pega um caso como o seu, de falar assim, gente, temos que cuidar, porque, por exemplo, você cuidou de não beber, não fumou e essa coisa toda, mas você falou, por exemplo, o estresse foi uma coisa que te prejudicou. Eu não quero a gente embora as coisas, senão só com todo mundo. Tem uma frase que eu gosto muito, Walter, que é engolir sapo dá indigestão. E aí às vezes a gente fala assim, não, eu vou pegar mais uma aula, eu vou trabalhar, eu vou virar à noite, eu vou porque eu trabalho, morre, e aí ninguém lembra de nós na semana passada. Quer ver um exemplo? Quem aqui consegue me dizer o nome dos seus 8 bisavós? Nem vou. Gente, bisavô foi ontem, tá? Teve gente aqui, tem gente nesta sala que viveu junto com o bisavô. Quando nasceu o bisavô estava ainda vivo. A gente não sabe o nome do nosso bisavô. Ou seja, o estresse que ele passou, tudo que ele sofreu, foda-se, morreu, não serve para mais nada. É isso. Então, às vezes a gente fica preocupado, mas o que vão pensar de mim? Um dia, nós só seremos a foto na estante de alguém. Depois, nem isso. Um dia limpa, fala, essa foto aí já está enchendo o saco, vamos jogar fora. Saiu um pouco do assunto, mas respondi. Então, a droga, tudo que eu falei, pornografia, álcool, cigarro, o que acontece? Ele é dose dependente. Você fala assim, eu vou fumar um cigarro hoje, Você fuma. Aí você tem um aumento de dopamina. Aí você sente prazer, é gostoso. E o cigarro tem um problema que você pode usar no horário comercial, na escola. Se o cara é viciado em cocaína, ele não usa das 8 às 6 no trabalho, na escola.
mas fumar ele fuma, né? Aí você precisa de 2, você precisa de 3, daqui a pouco você está fumando um maço, né? Até isso se equilibrar, vai muito tempo e gasta muita saúde. Beleza, Pablo? Só para pegar, não perturbar o pessoal, que eu sair também. Ó, Não, você não perturba não, Walter. Traz pra gente aí. O que eu pego, faço. Só quando atinge mesmo essa dor insuportável. Chegou num, às vezes acontecer. Disse mulher tem cólica carreira. Quem tem cólica carreira não deve saber. Tive 2. Nossa, gente, é inconcebível. Você chorar assim, mas não é mandar pro SAMU. Meu prontuário não tá no SAMU, tá no servidor. É. Fiquei. Você dá aula de quê, Walter? História e filosofia. Pô, matéria boa, hein, meu? É quando eu trabalhava. Agora... Eu fiquei 5 anos na mediação. Mas o historiador e o filósofo, ele não trabalha só na sala de aula, né? Caminha junto, né? Então, eu fiz psicopedagogia, né? Porque chegou um momento que falei, será que eu não estou ensinando nada? E eu acho que a gente resolve muito mais nesse palavrear, nesse troca de informação, que você decorar por cima. Com certeza. Outra coisa, né? Com certeza. Você sabe que eu dou aula desde 2016. Eu não tenho um papel de bala para anotar nada. Todo dia é conversa. Porque eu falo para o aluno assim, ó, se você não lembrar que o nome é dopamina, que o nome, não importa, você não lembra o nome, não importa. O importante é você saber assim, mano, tem um negócio aqui que faz eu viciar. O nome. Então é importante entender o sistema, né? E ter essa conversa 1 a 1. Eu lembro que quando eu dei uma palestra nessa escola, um aluno falou assim para mim, todo mundo fala pra gente não usar droga, mas ninguém fala por quê. Eu levo isso pra minha vida e falo isso nas palestras. Falo, cara, quantas vezes a gente fala assim, não use drogas, droga é feio, droga não sei o que e tal. Aí alguém prova, fala, mano, não, esse cara me enganou, é legal. Porque a sensação é ótima. Mas qual que é o preço que a gente vai pagar por aquilo, né? E o estresse não está diferente. Esse estresse crônico. Quem mais? Opa. Boa noite, sou o Caio. Beleza, Caio? Eu queria saber por que os casos de depressão aumentou constante na pandemia. Caio perguntou por que os casos de depressão aumentaram na pandemia. Foi isso, né? Cara, nós tivemos uma... Talvez hoje, em 2023, a gente não tenha muita noção do que foi a pandemia. Ah, mano, eu tava aqui, daqui a pouco vamos para casa e ficamos lá, e daqui a pouco a gente saiu e estamos aqui. Beleza. Dizem, Caio, tem uma... Até o professor de história acabou de ir embora para me ajudar no exemplo aqui, mas dizem que quando acontece uma revolução, sabe aquelas revoluções que a gente estuda? Revolução Francesa, Revolução não sei o quê, Independência do Brasil. Quando acontece lá, a pessoa que está na revolução, ela não sabe que está na revolução. Só sabe quem vem depois. Então talvez os teus filhos vão olhar e falar assim, mano, meu pai foi brabo, velho. Lembra a pandemia do coronavírus? Ele sobreviveu, ele passou e continuou, tal. Então assim, nós somos de uma geração que nem os seus pais, nem seus avós nunca haviam passado por pandemia, nem os meus. Então, colocaram a gente num lugar que, de repente, acabou. Eu não tenho mais amigo, não vou mais para a escola, não tenho trabalho. Quem podia trabalhar no home office, quem podia fazer alguma coisa, quem podia se desenrolar ali, desenrolou. Mas o cara que é pedreiro, como é que ele fez? E o cara que não tinha o que comer? Porque a sociedade ela é desigual. Então o cara que tinha 100 milhões na conta, ele não sofreu na pandemia. Ele falou, mano, eu não preciso faturar. Pega 100 milhões, gasta um pouquinho por mês e tô de boa. E nós, que não tinha dinheiro guardado? E aí, como é que faz para comer? Criança, cuidar, escola? Ah, vamos fazer aula online. Não tem internet em casa, não tem um computador, não tem um celular. E aí, quando você tem aquela população gigante nessa situação, porque vamos pensar, pensa todos os brasileiros. Quantos brasileiros ficaram de boa na pandemia e quantos brasileiros sofreram? Aí volta naquilo que eu estava falando
da depressão, que é eu tenho uma questão fisiológica, eu tenho uma questão química, mas nesse caso é comportamental. Então, quantos de nós aqui não chegou até a passar uma necessidade dentro de casa na pandemia? Tem que comer, mano. Não tem dinheiro, não tem como trabalhar. Eu sou pedreiro, eu sou pintor, eu sou mecânico de carro. Como é que faz home office? Offline, no Zoom, pinta uma parede, né? E aí, quando você se depara, filho chorando, você não vê saída. Aí eu volto no que a Monique, acertei? No que a Monique falou, que é, eu projeto para o futuro a minha ansiedade, o futuro é muito ruim, e aí eu falo, mano, fudeu, vou morrer de fome, meus filhos vão morrer de fome, eu não vou ter o que comer, vão cortar a luz de casa, e aí o estresse aumenta diariamente, e aí você desenvolve uma depressão. Só que você imagina isso vezes milhões de pessoas ao mesmo tempo. Porque quando a gente fala de depressão, eu não sei muito bem os dados hoje, mas eu vou chutar aí 10% da população depressão. Eu estou tirando esse número da minha cabeça, tá, gente? Eu não sei. Precisaria pesquisar. Mas assim, um entra, um sai, tem o hospital, tem o psiquiatra, a gente trata daqui, trata dali. E se todo mundo vai ao mesmo tempo? Fica com depressão. Como é que trata todo mundo? Só que você não pode sair de casa, porque tem uma pandemia. Entende? Então, e é uma coisa muito abrupta, muito rápida, assim. Não é um negócio que você faz desenvolvendo. Puta, eu não tô bem, tô vendo que eu tô tendo problema, tô vendo que tá complicado. Não, mano, é tipo, um dia você tá aqui, igual aqui, hoje é, que dia que é hoje? Terça-feira? Sexta-feira o pessoal, mano, fica na tua casa, quem sair de casa vai morrer de Covid, as pessoas morrendo ao seu redor, você fala, velho, o que tá acontecendo? Aí teu estresse vai tão alto que o desenvolvimento de depressão é 1 segundo. Respondido? Boa pergunta, Caio, valeu. Bom, a gente está caminhando para o fim. Nós estamos acabando. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Acho que ela tinha uma pergunta. Vou responder rápido, que eu dou umas esticadas na pergunta e pouca gente perguntou, né? Olá, boa noite. Meu nome é Isabela. Tudo bem, Isabela? Tudo bem. Lá. Isso. Isabela. Isso, por favor. Porque se falar ler dá problema, não dá? Sim. Eu já sei. Eu queria saber como que é dado o diagnóstico do TDAH. Existe algum exame que é feito para saber se você tem? Como funciona isso? Excelente pergunta, Isabela. Tem um exame, tá? Lembra que a gente falou da dopamina? Isso tudo que a gente falou da dopamina? Então imagina assim, ó. Uma pessoa normal tem a dopamina aqui. Por exemplo, normal, a pessoa não tem TDAH, não tem, que é o que a gente chama de neurotípico. Uma pessoa normal. Né? Normal não é uma boa palavra, mas para ficar didático. A pessoa tem a dopamina aqui. O TDAH tem a dopamina aqui. Ele produz um pouquinho a menos do que deveria, tá? Então você pensa assim, ó, tem uma área atrás da nossa testa aqui, na frente do nosso cérebro, que chama córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal ele faz um monte de coisas, mas para a nossa explicação aqui, ele faz algumas coisas assim, por exemplo, ele inibe comportamento. Já teve vontade de bater em alguém e não bateu? Seu córtex pré-frontal que deu uma segurada. Falou assim, Isabela, segura que não dá para bater agora. Gestão de tempo. Então essa noção de horário, amanhã, futuro, passado, essa gestão do tempo é feita pelo córtex pré-frontal. E julgamento, tomada de decisão. Vou para lá, vou para cá, subo, desço, azul, branco, amarelo, que cor que eu prefiro e tal. Ele faz muitas outras, mas essas três por nosso exemplo. Para esse córtex pré-frontal funcionar, ele precisa de uma gasolina. Imagina que ele é um motor e ele precisa de uma gasolina. Qual que é a gasolina? Dopamina. Então, se uma pessoa, vamos de novo no meu exemplo didático. O cérebro produz 1 litro de dopamina e o motor queima 1 litro de dopamina. Show. O motor precisa de 1 litro de dopamina, o cérebro produz 900 ml. Ele funciona, mas ele funciona meio manco, meio capenga, né? Então o que o TDAH faz? Ele se atrasa porque ele não consegue fazer gestão do tempo, ele não segura os impulsos, então ele tende a ser uma pessoa mais impulsiva,
ele não consegue prestar atenção porque ele não consegue ter inibição do próprio comportamento. Então, por exemplo, você está dando aula, eu estou aqui assistindo, tal, e daqui a pouco eu falo assim, moto, nossa, um ventilador, que legal. E aí você começa a ir embora daquilo que está sendo falado. Principalmente se são atividades que são mais chatas. Então, por exemplo, tem aquela aula que a gente não quer ver, a gente não tem interesse, o que é absolutamente normal. Se é um negócio muito legal, você não perde o foco. Mas se não é, você perde. Então a dopamina ali baixa. Qual que é o problema? O TDAH tem 6 vezes mais chance de se viciar. Porque quando ele usa a substância, ele equilibra essa dopamina. Aí você fala, caramba, mano, o mundo é da hora, que gostoso. Aí volta. Aí daqui a pouco você desatento, todo mundo falando que você é mundo da lua. Aí você fala assim, o quê, mano? Vou ficar aqui nesse negócio. Então você tem essa alteração. Para você ter uma ideia, os remédios que são usados para o TDAH, eles são compostos muito parecidos com a metanfetamina. A metanfetamina, a balinha da rave lá que o cara toma e alucina, é claro que ele dá um pico de dopamina ali e alucina. O funcionamento é muito parecido, só que o remédio solta aos pouquinhos, ao longo do dia e tudo mais. Como que faz o diagnóstico? Tem um profissional que chama neuropsicólogo. O que o neuropsicólogo faz? Ele transforma uma coisa abstrata em número. Atenção. Como é que você mede 1 quilo de atenção? 1 metro de atenção? 1 centímetro? Então o que ele faz? Ele te dá várias perguntas e aí ele muda de assunto e faz outra pergunta. Ele quebra a tua atenção para ver qual que é a tua performance. Ele te dá um papel e fala, eu te falei 10 palavras. Que palavra você lembra? Qual que você está prestando atenção? E ele vai fazendo esses testes. São vários testes. Faz às vezes 2 meses de teste. E aí, se você não atende um número, que é pré-especificado pela média da população, você é diagnosticado com TDAH? Não, tá? Mas o profissional que faz esse trabalho é neuropsicólogo. É o profissional mais indicado para fazer. Eu tinha outra pergunta, será que eu posso fazer? Boa noite, meu nome é Rogério. Minha pergunta é, o início da depressão pode ser por conta do córtex pré-frontal mal desenvolvido? Como é seu nome? Rogério. Baita pergunta, hein, velho? Baita pergunta. O córtex pré-frontal não desenvolvido... Então é assim, ó. Com quantos anos o córtex pré-frontal fica pronto? Você põe uns caras treinados para fazer pergunta para mim, pô. Eu queria que ele falasse 5, eu falava, não. É isso aí. Então, assim, biologia não conhece calendário, né? Então a gente fala assim, 21. Uma vez eu estava dando palestra, eu falei 25 anos. A menina falou, amanhã é meu aniversário de 25 anos, eu vou acordar com córtex pré-frontal? Eu falei, não é assim, né? Repete seu nome para mim. Rogério. Então, Rogério, é o seguinte, o desenvolvimento ele vai acontecer até os 25 anos. Então, o adolescente, vocês, têm uma tendência de ser mais impulsivo, de ter problemas em gerenciar o emocional. O adolescente, normalmente, comparado ao adulto, ele é mais alegre, mais triste, mais bravo, mais impulsivo, o que é absolutamente normal e não é a geração de vocês. Todas as outras aconteceu a mesma coisa. Quem gerencia essa parada? O córtex pré-frontal. Se ele não está bem desenvolvido, ele não consegue gerenciar e você começa a ter problema social. Imagina alguém que não consegue fazer o próprio gerenciamento. Já viu síndrome de Tourette? Já deve ter visto aí o de Leira. Então, ali é um problema dopaminérgico e córtex pré-frontal. Não consegue fazer a inibição. Entendeu? Imagina o que esse cara sofre quando ele deita a cabeça, ele fala, eu não consigo arrumar um emprego, eu não consigo arrumar uma namorada, eu não consigo ter amigo, porque eu fico gritando e fico tal. E aí você pode desenvolver uma depressão, uma ansiedade, você pode desenvolver várias questões, lembrando que não é uma caixinha. Depressão, ativa a chave, né? Depressão com ansiedade, com bipolaridade, esse tipo de coisa. Para encerrar, eu vou fazer uma pergunta. Nada mais justo. Fazendo um comparativo entre gerações, como você citou, é inegável que essa geração tem um contato com as redes sociais, com o estímulo do celular muito maior do que a gente. Perfeito. Então, existe uma batalha docente de fazer com que esses alunos tenham atenção, tenham a produção de dopamina durante as aulas, que eles tenham os interesses
mais bem colocados. Como que esses alunos podem fazer essa busca por si só, e não ficar